Faz hoje um ano que foi diagnosticado o primeiro caso de Covid-19 cá em Portugal e é, portanto, aqui um momento de reflexão sobre este tema e em concreto, vamos nos estar aqui a olhar para este estudo que nós queremos muito partilhar convosco, que foi centrado no impacto da pandemia de Covid nas IPSS e nos seus utentes. O alinhamento da sessão foi partilhado com todos no convite. Nós vamos começar com uma intervenção da professora Isabel Braga da Cruz, que é presidente do Centro Regional do Porto da Universidade Católica aqui no Porto, e de seguida 4 dos 8 elementos que tiveram envolvidos no estudo iremos partilhar os principais resultados. Depois passaremos para o Sr. Padre Lino Maia, presidente da CNIS, e o professor Américo Mendes, que para além no fundo, fazer parte da equipa de investigação, também é coordenador da área transversal de Economia Social daqui da Católica Porto. E depois então teremos um tempo para perguntas que podem deixar no chat, no bate-papo, e nós, deste lado, tentaremos depois organizar para dar as respostas o máximo possível. Eu queria só deixar uma nota prática: esta sessão vai ser gravada e, portanto, aqueles que tiverem algum constrangimento de ser captada a sua imagem, pedimos que desliguem as vossas câmaras. E muito obrigado a todos pela vossa presença e passo desde já a palavra à professora Isabel, quem lhe passa o microfone. Obrigado. Obrigada. É que alguém não me estava a deixar desligar o microfone, mas agora já consegui que ele estivesse ativo. Então, muito boa tarde a todos, peço desculpa por estes segundos iniciais, eu gostaria de dar, por este problema inicial, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e muito boa tarde a todos, as boas-vindas à Universidade Católica Portuguesa, hoje neste formato virtual. Cumprimento e também dirijo os meus agradecimentos à CNIS, na pessoa do seu presidente, o Sr. Padre Lino Maia. Também uma nota à Sra. Dona Palmira Macedo pelo bom acolhimento que deram a este estudo e toda a disponibilidade para colaborar no seu desenvolvimento. Gostaria de agradecer à ATES, nas pessoas do professor Américo Mendes e também do professor Filipe Pinto e a toda a equipa que esteve envolvida neste trabalho, e não poderia deixar de dar um grande agradecimento às 329 IPSS do país que participaram neste trabalho e neste estudo e hoje que também estão aqui tão bem representadas nesta sessão. Eu neste momento vejo 240 participantes inscritos e aqui não é só inscritos, é presentes. A ATES tem um histórico largo de trabalho com a IPSS já há muito tempo, em parceria com a CNIS, através de diversos formatos, seja de pós-graduações, cursos de gestão para dirigentes e técnicos destas instituições, até projetos de investigação sobre o setor, enfim, etc. Uns são financiados por nós, outros conseguimos recorrer a financiamento externo para lhes darmos corpo. O trabalho que hoje é aqui apresentado surge na altura do primeiro confinamento, portanto, em abril e em maio de 2020, e por ser o melhor contributo que a Católica poderia dar também a estas instituições, houve aqui uma vontade da ATES de o iniciar. A Católica pretendeu ligar-se a IPSS, a instituições amigas e parceiras ao longo destes anos, que neste momento não baixaram os braços, estão na linha da frente e nunca desistiram, procurando identificar também com estas instituições e com o que é que os seus utentes estavam a fazer, como é que estavam a reagir e a atuar perante a pandemia. E, obviamente, também identificar que iniciativas é que foram desenvolvidas de caráter tão inovador e tão eficaz, e como é que, no fundo, como é que se organizaram para dar estas respostas. E o estudo é mesmo isto, portanto, o estudo que vai ser apresentado, intitulado, o professor Filipe Pinto já o referiu, o impacto da pandemia com o Covid-19 nas IPSS e nos seus utentes em Portugal, visou compreender o impacto da pandemia e dos seus utentes, e nós estamos muito curiosos para ouvir esta partilha. Agradeço, portanto, todos aqueles que se envolveram no trabalho, tanto ao nível da execução como aqueles que tão generosamente também abriram as suas portas e partilharam as suas experiências e, enfim, os seus dados para que este trabalho fosse possível. Obviamente à ATES e à CNIS, e
faço votos que esta seja um bom fim de tarde, muito estimulante, e seguramente este não vai ser mais um trabalho, vai ser um trabalho de muito valor que a ATES apresenta e que dará mote para outros que se irão seguir. Agradeço, portanto, a todos, espero que estejam bem e que fiquem bem. E passava a palavra ao professor Filipe Pinto. Obrigada. Professor, não estamos a ouvir. Estou. Agora sim. Peço desculpa. Então, agora sim. Vamos passar então para a apresentação. Muito obrigado, professora Isabel. Vamos agora para a apresentação do nosso estudo. Como eu disse há bocado, fomos 8 pessoas envolvidas nesta investigação, depois com a CNIS a acompanhar, mas aqui da equipa da ATES éramos 8. A Ana Bragança, a Marta Horta, a Vanessa Marcos, o professor Américo Mendes, a Joana Moraes e Castro, a Sofia Mexia Alves, eu próprio e o professor Filipe Martins, a quem eu passo a palavra para iniciarmos esta apresentação. Creio que já estarão a ver o slide inicial. Obrigado, Filipe. Boa tarde a todos. É finalmente com muito prazer, quase um ano depois, que estamos aqui a apresentar o resultado deste nosso trabalho. A professora Isabel Braga da Cruz já nos deu o contexto deste trabalho. De facto, este trabalho surge de uma história já antiga de proximidade da Universidade Católica. Estou a ouvir um ruído? Ok, continuo. Surge de uma história antiga de proximidade da Universidade Católica Portuguesa e nomeadamente da área transversal de Economia Social, do setor da Economia Social e em particular das IPSS portuguesas. Já há vários anos temos colaborado em diferentes iniciativas, quer de investigação, quer de formação, de acompanhamento, de avaliação. Nessa relação e proximidade, a CNIS tem sido um interlocutor-chave, um parceiro-chave no nosso trabalho, e foi logo na CNIS que pensamos, quando pensamos em desenvolver este trabalho, justamente por esta relação estreita de colaboração intensa que nos permite estar próximo das IPSS e do terreno, que nos fez sentido trabalhar em conjunto com a CNIS, que rapidamente e prontamente e generosamente também acolheu o nosso desafio e tornou este estudo possível. O estudo surge numa altura, a ideia do estudo surge, estávamos nós em abril, no pico da primeira vaga da pandemia, num período de confinamento muito extremo, e em que nós íamos sentindo, junto das IPSS com quem estávamos a trabalhar na altura, uma grande dificuldade e grandes desafios que enfrentavam, ao mesmo tempo que a imagem pública que se estava a transmitir das IPSS não era a melhor. Havia um grande desconhecimento do que estava a passar no terreno e, infelizmente, as poucas notícias que surgiam não eram positivas, e sabíamos nós que não faziam jus ao esforço, à dedicação, à criatividade e à inovação que as IPSS estavam a pôr no terreno. E por isso foi deste conhecimento da realidade e de um sentimento de que esta realidade não era conhecida do público em geral, e nomeadamente também dos decisores políticos, que achamos que fazia sentido contribuir dessa maneira para o combate que na altura se estava a fazer à pandemia e em que as IPSS tinham um lugar muito importante, infelizmente não reconhecido. Foi isso que nos motivou a avançar com este estudo. O estudo, desde o início, pretendeu explorar, mapear, conhecer, compreender e dar a conhecer
não só os impactos da pandemia nas IPSS, como também nos seus utentes, e também dar visibilidade aos esforços que as IPSS estavam a fazer para apoiar e responder às necessidades dos seus utentes naquela fase. Portanto, definimos à partida 4 grandes objetivos que depois acabaram por ser 4 eixos estruturantes de todo o estudo, e verão na apresentação que se segue que estes 4 objetivos organizam também a informação que recolhemos e que agora podemos partilhar. O primeiro objetivo era justamente mapear as medidas de contenção adotadas pelas IPSS para fazer face à pandemia e também perceber que impacto estava a ter esta pandemia na própria gestão e na atuação das IPSS portuguesas. Um segundo objetivo focava-se no impacto da pandemia nos beneficiários ou nos utentes das IPSS, porque sabemos que muitas vezes estamos a falar de populações que não têm voz, e muitas vezes são as IPSS, os seus técnicos, os seus trabalhadores, que conhecem e que melhor podem dar a conhecer a realidade dos seus utentes. O terceiro objetivo ia ao encontro desta vontade de dar visibilidade dos recursos e das respostas inovadoras que as IPSS estavam a utilizar e a pôr em marcha para responder às necessidades dos seus beneficiários naquele período e, por fim, identificar também quais eram as necessidades das IPSS naquela altura para melhor responder ao momento atual, para serem capazes de cumprir a sua função naquele momento. Estes 4 objetivos, em conjunto, permitiram-nos fazer, então, um mapa, não é? Um diagnóstico, obviamente, de caráter exploratório, mas um diagnóstico do que se estava a passar nas IPSS e junto dos seus beneficiários. E qual era o papel das IPSS neste momento no combate à pandemia. O método de trabalho que adotamos. Este estudo teve uma fase preparatória que tirou proveito das relações que a ATES, portanto, que a Universidade Católica tem com diferentes IPSS em diferentes pontos do país, porque estamos a trabalhar, seja enquanto acompanhando projetos, seja enquanto entidade formadora de dirigentes e de técnicos de IPSS em pós-graduações e em cursos de formação. Aproximamos destes nossos formandos, que eram eles próprios dirigentes ou técnicos de IPSS, e organizamos um conjunto de 4 encontros virtuais de partilha de experiências e de partilha de experiências entre pares. Não é? Quisemos criar esta oportunidade de diferentes organizações de diferentes pontos do país se encontrarem em abril e maio de 2020 e partilharem aquilo que estavam a viver, que estavam a enfrentar e aquilo que estavam a fazer naquela altura. Foram momentos muito ricos que nos permitiram estar alerta para um conjunto de necessidades, mas também de respostas criativas e solidárias que as IPSS naquela altura estavam a desenvolver. Isso ajudou-nos a desenhar a estratégia de investigação e as perguntas de investigação deste estudo. E, portanto, é parte da voz de um conjunto alargado de cerca de 60 pessoas deste setor que deram o seu contributo para melhor desenharmos este estudo. Portanto, ele parte já da perspectiva, de uma perspectiva que vem do terreno, que vem das IPSS e que nos ajudou a afinar aqui a nossa metodologia e as nossas perguntas. O estudo é naturalmente exploratório e ele combina dados quantitativos e dados qualitativos para responder àqueles 4 objetivos. O instrumento que utilizamos para recolher os dados foi um questionário que elaboramos para este efeito, um questionário original que elaboramos para este efeito e que foi da administração online. Portanto, ele foi disponibilizado de forma virtual às IPSS e elas responderam autonomamente e de forma voluntária. Portanto, a nossa amostra é uma amostra de resposta voluntária, que não tem pretensão de representatividade, mas que é bastante ampla e diversa, permitindo-nos alcançar resultados bastante consistentes. Este questionário inclui questões de resposta dicotómica, de escolha múltipla ou de escala de Likert e também respostas abertas
que nos permitiram recolher testemunhos das IPSS. E, portanto, não queríamos apenas recolher dados quantitativos, queríamos também saber de casos concretos, de histórias reais das instituições e daquilo que elas estavam a fazer nos seus territórios. E por isso, fizemos também perguntas de resposta aberta, pedindo que nos relatassem situações que estavam a enfrentar, necessidades que estavam a identificar no território e respostas que estavam a desenhar e a implementar no terreno. Isto permitiu-nos um conjunto de dados muito rico, também dados quantitativos que nos permitem fazer um retrato da situação do país e das IPSS nesta altura, mas também um conjunto de dados qualitativos que nos permite perceber estratégias concretas, histórias concretas e esforços concretos das IPSS nesta altura. O questionário foi divulgado pelas redes sociais e pelas bases de contacto através de correio eletrónico, quer da Universidade Católica, quer da CNIS, e chegou a todas as IPSS associadas da CNIS. O preenchimento foi solicitado às organizações que o preenchimento fosse realizado por profissionais com responsabilidade de coordenação nas IPSS. Portanto, pretendia-se que fosse preenchido por pessoas que teriam uma visão do todo e de conjunto e estratégica do que se passava naquele momento na organização. Os dados recolhidos foram posteriormente analisados do ponto de vista estatístico, através de métodos descritivos e também de análise de conteúdo no que diz respeito às respostas abertas, não é? Aos dados qualitativos. Qual foi então a amostra que alcançamos para este estudo? Conseguimos um total de 329 respostas completas, válidas. Portanto, temos 329 IPSS de todo o país a responder. Podemos ver neste mapa a distribuição destas IPSS pelos diferentes distritos. Há uma concentração no litoral e no litoral norte. Esta concentração, de alguma forma, corresponde também à concentração das IPSS no território. Portanto, há aqui uma proximidade ao universo total das IPSS. Nós conseguimos uma amostra que nos dá uma margem de erro apenas de 5,24%, com um nível de confiança de 95%. Portanto, dá-nos aqui bastante segurança nos resultados que obtivemos. O que é que podemos dizer, assim, em traços muito gerais, das características da nossa amostra? De um ponto de vista da forma jurídica, a grande maioria, portanto 67,2% das IPSS que responderam são associações sem fins lucrativos, quase 20% são centros sociais e paroquiais e 5% são fundações, o que é também muito coincidente com a caracterização do universo global das IPSS nacionais. Em termos de respostas sociais, quase 60% das respondentes tinha 1 a 3 respostas na IPSS e depois 40% tinha mais de 3 respostas sociais. As respostas sociais mais presentes nas IPSS que responderam ao questionário foram o serviço de apoio domiciliário, 62% tinha a resposta de serviço de apoio domiciliário, 52% centro de dia, quase 50% creche, 40% ERPIs e quase 40% também pré-escolar. Em termos de número de utentes, a nossa amostra tem mais prevalência em IPSS de pequena ou média dimensão, portanto até 100 utentes foram quase 40% das IPSS, entre 100 e 250 mais 33%, e depois cada vez menos se aumentarmos o número de utentes. De qualquer forma, ainda tivemos 6% da nossa resposta, de respostas de IPSS de muito grande dimensão, com mais de 1000 utentes, e por isso também temos aqui uma diversidade muito significativa no universo que conseguimos recolher de respostas. Passamos agora à apresentação dos dados, dos resultados obtidos em função dos 4 grandes objetivos. E aproveito para passar a palavra
à minha colega Marta Horta, que vai iniciar a apresentação do estudo. Ok, estava aqui a tentar ter também o microfone ligado. Então, boa tarde, passamos aqui então à apresentação dos resultados. Começando pelo primeiro objetivo, mapear as medidas de contenção adotadas pelas IPSS portuguesas para fazer face à pandemia de Covid-19 e identificar os impactos na gestão e na atuação das IPSS. Aqui nesta primeira tabela podemos ver quais foram as alterações ao funcionamento das IPSS antes e a quando a declaração do estado de emergência e a percentagem de IPSS que adotou estas mesmas medidas. Portanto, podemos aqui destacar estas primeiras, a adoção de medidas de higiene e de proteção individual adicionais, a implementação de um plano de contingência para casos suspeitos e confirmados, a suspensão de reuniões presenciais, aqui com cerca de 85%, e depois temos outras medidas, todas elas também provavelmente conhecidas por vocês, mas que de reformulação de horários e de turnos para reduzir probabilidades de contágio, instalações que fecharam, trabalhadores que passaram a trabalhar em modalidades de teletrabalho ou trabalhadores que passaram para ficar para layoff, mas gostaríamos de destacar aqui também que apesar do momento desafiante que foi, temos aqui uma percentagem muito pequena, apenas 4,3% de IPSS, onde houve a necessidade de suspender ou fasear o pagamento de salários ou subsídios. Portanto, isto é um destaque que fazemos pela positiva. Quanto à redução ou suspensão de serviços ou de respostas sociais, vimos que 79% da amostra que teve a necessidade de suspender ou reduzir serviços ou respostas, não é? A maior parte das respostas reduzidas ou suspensas foram aqui então as creches, os centros de dia, a educação pré-escolar, o ATL, os centros de atividade ocupacionais para pessoas com deficiência também. Quando questionadas sobre por que razão tiveram que suspender ou reduzir os serviços, aqui vemos uma maioria, uma grande maioria das IPSS a dizerem que, que o encerramento foi por imposição da DGS, mas vemos aqui também outras razões, como a incapacidade de acolher os utentes, a redução do pessoal operacional, redução do pessoal técnico, falta de material de proteção individual, falta de formação específica do pessoal operacional, redução de financiamento, etc. Por outro lado, também houve reforço e criação de serviços e de respostas sociais, não é? E 34% da amostra teve que fazer estes reforços e a criação destes novos serviços. Depois, as IPSS, quando questionadas sobre que medidas de reforço é que adotaram, temos aqui com cerca de 68% a domiciliação de serviços, com um grande destaque. Isto diz respeito, por exemplo, a respostas como centros de dia ou centros de atividades ocupacionais ou centros de convívio que tiveram que passar para serviço de apoio domiciliário, não é? Depois temos o reforço de equipas, aqui com cerca de 21%, isto diz respeito maioritariamente à transferência de recursos humanos de uma resposta para outra, não é? Devido a esta domiciliação de serviços também, a contratação de novos trabalhadores também foi reportada, mas em menor número, e também está incluída aqui neste reforço de equipas de trabalhadores. Depois temos o reforço da ajuda alimentar, isto na entrega de bens alimentares e refeições servidas, aqui com 21%. Também temos a adaptação das atividades das respostas sociais para funcionamento à distância, cerca de 13%, aqui com medidas para reforçar a comunicação entre os utentes, a comunicação com os utentes ou também a substituição de atividades presenciais para atividades mais online ou pelo telefone. O apoio aos utentes em diversas tarefas pessoais, aqui com 9%, são estas tarefas, por exemplo, ir às compras, ou ajudar na limpeza da casa, ou ir a uma farmácia. A articulação com entidades externas, públicas ou privadas, aqui com 7,2%, isto diz respeito, por exemplo, à angariação de doações, etc. A distribuição de bens não alimentares, por exemplo, material escolar, com 6,3%. O apoio psicossocial a utentes,
o reforço da assistência de saúde, aqui com 3,6%, e depois temos também a entrega de material de proteção individual. E pronto, assim vamos entrar então no objetivo 2, que era de caracterizar os impactos da pandemia de Covid-19 nas necessidades dos beneficiários das IPSS. E aqui primeiro tentámos compreender qual era o grupo de utentes que tinha sido mais afetado aqui durante a pandemia de Covid-19. Portanto, as IPSS foi pedido às IPSS que caracterizassem os seus utentes como nada afetados, pouco afetados, moderadamente, muito ou bastante afetados, aqui para tentarmos classificar estes grupos dentro dos mais afetados até aos menos afetados. E assim vemos aqui em cima, como mais afetados, temos os idosos, pronto, mais afetados é aqui o somatório entre bastante e muito afetados, não é? Os idosos, depois temos aqui as famílias, e quando falamos de famílias não falamos das famílias dos utentes, falamos das famílias como utentes, por exemplo, as que são acompanhadas e que recebem o RSI. Depois temos as pessoas com doenças mentais, as pessoas com deficiência e as pessoas com dependências, aqui também dentro dos grupos dos mais afetados. Gostava só de deixar aqui um reparo, nós temos aqui em baixo estes grupos de utentes que estão com 100% de classificação como muito ou como bastante afetados. Como aqui as IPSS só responderam referente aos seus utentes, estes 100% diz respeito a apenas uma IPSS, portanto só tínhamos uma IPSS que trabalhava aqui com cuidadores ou com doentes em reabilitação. Por isso é que não as pusemos aqui nas mais afetadas, porque não consideramos representativo, mas ao mesmo tempo não queremos deixar de as incluir no nosso gráfico. Depois, as IPSS foram questionadas de quais tinham sido as principais razões para os seus utentes terem sido muito ou bastante afetados, não é? E aqui, mais uma vez com um grande destaque, aqui com cerca de 66,2%, e isto talvez por estar associado ao grupo de utentes mais afetados, como é o caso dos idosos, temos as consequências do isolamento. E aqui estão incluídas a solidão, as perdas relacionais ou de sociabilização, o desgaste, o stress, a ansiedade, a tristeza e o medo. Depois aparece-nos aqui o agravamento da doença mental ou cognitiva pré-existente, aqui com cerca de 27%, que é uma consequência, uma razão ligada à saúde. Ligada à saúde, temos aqui também a regressão da capacidade locomotora, com cerca de 14%, e o agravamento geral do estado de saúde, com 4%. Depois temos aqui com cerca de 25% as respostas das IPSS estarem afetadas ou reduzidas e a perda de acesso às respostas das IPSS. Portanto, houve pessoas aqui que perderam acesso aos serviços que eram disponibilizados e houve outras que viram estes serviços ser reduzidos. Por exemplo, um idoso que frequenta um centro de convívio, depois de ter só aquele apoio domiciliário, ou seja, de servir refeições, claro que se sente aqui uma redução e isso pode ser uma razão para ser muito ou bastante afetado, não é? Temos também as dificuldades económicas, aqui com cerca de 23,6%, isto diz respeito não só aos utentes, mas também as dificuldades económicas das suas famílias afetam os utentes, como as situações de desemprego, os aumentos da instabilidade profissional, a diminuição de rendimentos, os layoffs ou o aumento das despesas decorrentes da pandemia, não é? Visto que se há uma família que tem um familiar que costuma frequentar uma resposta social e ele fica em casa, claro que há aqui outros desencargos, não é? E as razões que afetaram indiretamente as famílias dos utentes, pronto, aqui um bocadinho na sequência do que eu estava a falar, mesmo não sendo beneficiários, viram sobrecarregadas, não é? Por exemplo, os pais com os filhos que têm que largar a creche. Depois, a perda de acesso a serviços sociais externos, estão aqui incluídos os centros de saúde, as escolas e as unidades de oncologia, o aumento da violência doméstica, aparece-nos aqui já mais cá em baixo, com cerca de 4%, e a falta de equipamentos ou de competências para aceder ao ensino à distância, aqui mais no caso das crianças e dos jovens. Aqui neste gráfico, vemos as IPSS foram questionadas sobre quais é que teriam sido as necessidades que surgiram ou que se agravaram com a pandemia e quais aquelas que previam que seriam necessidades que se iriam agravar ou que iriam surgir no futuro.
E aqui neste gráfico nós vemos estas duas respostas agrupadas lado a lado, portanto estas aqui a mais escuro são as necessidades que as IPSS atribuíram, referiram que surgiram ou se agravaram na altura e aquilo que previam que acontecesse no futuro. Daqui conseguimos tirar duas conclusões principais. A primeira é que as necessidades ou os problemas mais assinalados relativamente ao momento que se vivia são os mesmos do momento previsto. Portanto, são aqui as que são do momento que vinha no futuro, que são aqui as mais elevadas, por exemplo, a solidão e a falta de suporte social, os problemas de saúde mental, as dificuldades financeiras e a falta de acesso a cuidados de saúde. Temos aqui também o desemprego, numa das que são mais assinaladas. Depois, o facto de as colocarmos lado a lado, conseguimos ver que há umas que há um decréscimo e outras em que há um aumento, ou seja, podemos retirar daqui aquilo que as IPSS previam que no futuro diminuísse ou que melhorasse e as que previam que aumentava, não é? Isto talvez, aqui relembrar, isto foi preenchido na altura em que estávamos no final do primeiro confinamento, ou seja, tinha passado o primeiro estado de emergência e íamos começar a desconfinar, pelo que se pode ver que havia aqui uma previsão que diminuísse a solidão e a falta de suporte social, que diminuísse aqui também a falta de acesso a cuidados de saúde, por exemplo. Entre aquelas que se previa que aumentasse, temos as dificuldades financeiras e o desemprego. Portanto, havermos aqui mais ligado ao futuro as questões mais económicas e as questões de saúde e de solidão, também ligadas a mais um decréscimo, não é? Pronto, e agora aqui para o objetivo 3, passava a palavra à Ana. Oi. Olá, boa tarde a todas e a todos e obrigada, Marta. Relativamente ao terceiro objetivo, que era o de sistematizar e dar visibilidade aos recursos, quer materiais, humanos e institucionais, que as IPSS mobilizaram, por um lado, bem como as suas respostas inovadoras para fazerem face às necessidades, já as que existiam, como as que se criaram dos seus utentes. Começámos por mapear os principais desafios que as IPSS encontraram para responder então às necessidades dos seus utentes. E as respostas que obtemos foram que os três primeiros desafios foram, em primeiro lugar, as dificuldades financeiras, e que estiveram relacionadas com um acréscimo, por um lado, com um acréscimo de custos relacionados com as medidas de proteção individual, com a desinfecção geral, e por outro, com a redução das comparticipações dos utentes relacionadas com dificuldades económicas acrescidas, mas também pelo encerramento de algumas respostas sociais. Seguido do desafio da falta de recursos humanos especializados, que se sentiu pela necessidade de reorganização de equipas, também pelas necessidades de distanciamento social e de funcionamento em espelho das equipas, e também para compensar flutuações das equipas por contágios, devido a contágios ou baixas. O terceiro desafio reportado, o terceiro grupo de desafios reportados estão ligados com a implementação dos planos de contingência e associada à manutenção da capacidade de resposta, e nesta categoria incluem-se todos os desafios ligados com a readaptação das respostas ao novo contexto, como por exemplo tudo aquilo que surgiu da necessidade de domiciliação dos serviços. Também os desafios ligados à gestão de equipas, como transferência de cargos, funcionamento em espelho das respostas sociais que tinham sido suspensas para as que foram reforçadas, por exemplo, bem como todas as medidas relacionadas com a implementação dos planos de contingência, como sejam o distanciamento e a desinfecção, entre outros.
Em quarto lugar, foram referidas, com 26,1%, foram referidos desafios relacionados com o estado das equipas, muito ligados com a questão mental e a motivação e a sua necessidade de valorização do seu trabalho, mas também com os conhecimentos concretos para lidar com o trabalho neste contexto pandémico, como seja, por exemplo, competências ao nível das tecnologias de informação e comunicação, por um lado, ao nível das competências, depois por outro, desgaste e motivação, ansiedade e manutenção da saúde mental e também as necessidades de compensar financeiramente o trabalho extra que ocorreu e que foi necessário durante o período do confinamento. De seguida, também um outro desafio que foi reportado teve a ver com a questão de um aumento de necessidades de apoio aos utentes, quer para os apoiar no cumprimento das medidas de proteção, quer para dar algum suporte à ansiedade, receio de contágios. Isto também foi muito referente ao momento do desconfinamento, não é? E, em alguns casos, a se terem voltado a surgir e a prover algumas respostas sociais. Também os desafios ligados ao aumento das carências económicas dos utentes, a compensar por encerramento dos outros serviços e também tudo o que esteve relacionado com a recuperação de regressões, quer físicas, quer cognitivas, que ocorreram durante o período de confinamento. De seguida, um outro desafio reportado foram as limitações físicas ou materiais para cumprir as orientações da DGS, como sendo a necessidade de materiais de proteção individual, um aumento acrescido ou desafios ligados com os transportes, quer por ter havido uma redução dos transportes públicos, quer devido à alteração às taxas de ocupação dos transportes das próprias instituições e que obrigaram ou a um maior número de viagens ou então à aquisição de novos equipamentos. Também a necessidade de mais equipamentos informáticos, de espaços adicionais para cumprir as medidas de distanciamento ou taxas de ocupação durante o prover das respostas sociais. Também foram reportados desafios ao nível da dificuldade de articulação com a segurança social, com o setor da saúde ou com outros serviços sociais. E estes desafios eram ao nível de atrasos na comunicação ou então falta de orientações ou apoio técnico e também de testagem Covid. Eu vou pedir aqui apoio porque eu já não estou a conseguir passar o slide. De seguida, fomos enquanto questionadas relativamente às estratégias adicionais que as IPSS adotaram para fazer face a estes desafios, as IPSS reportaram com destaque a dedicação extraordinária do seu pessoal técnico. Quase 80% das IPSS reportaram esta estratégia e que é de louvar. E de seguida também 50% referiu uma estratégia de articulação com entidades locais de saúde, seguida da partilha de experiências com organizações congêneres. Cerca de 40% referiu também o apoio logístico das instituições autárquicas locais e com 34% o apoio financeiro das instituições autárquicas locais. De seguida foram também reportadas outras estratégias como a colaboração com outras IPSS locais, a concertação com redes locais, a articulação com redes nacionais, a articulação com entidades educativas locais e em menor escala com o recurso a consultores externos especializados. De seguida, o estudo quis mapear e dar visibilidade a estas respostas exemplares e inovadoras que as IPSS levaram a cabo para dar resposta aos impactos da pandemia de Covid-19, quer nas suas próprias instituições, quer face aos seus utentes. E foi recebemos um conjunto de testemunhos que nós acabámos por categorizar agrupar em 3 categorias diferentes. Uma primeira categoria A
todas as respostas que envolveram parcerias ou sinergias para ultrapassar os desafios identificados e para atenuar os impactos referidos sobre os utentes. Na categoria B, todas as respostas de natureza solidária, muitas vezes com grande abnegação pessoal ou organizacional, que conseguiram atenuar as dificuldades dos utentes, promover o bem-estar dos seus colaboradores, ou então que representaram soluções criativas para compensar os impedimentos à sua capacidade de resposta. E, em terceiro lugar, na categoria C, todas as respostas que representaram uma proatividade face aos desafios, mas focadas no funcionamento, mais focadas no funcionamento da instituição. Podemos ver que 50% das respostas se inserem nesta categoria B, de natureza solidária, seguidas da categoria C, e com cerca de 30%, e com 20% as respostas da categoria A. E de seguida vamos apresentar alguns exemplos de cada categoria. Temos aqui um caso de uma IPSS de Aveiro, que num momento crítico em que não havia falta de máscara, em que havia grande falta de máscaras de proteção, em colaboração com a divisão social que forneceu o material, confeccionaram máscaras para os colaboradores das suas valências em funcionamento, mas também, não só para os seus colaboradores, mas também para os colaboradores e colaboradores das restantes 52 IPSS do Conselho. Temos também o caso de uma outra IPSS do distrito de Santarém, que criou uma rota de apoio ao estudo, em que todos os dias a carrinha percorria o concelho para levar e recolher materiais escolares que os professores teriam elaborado e a apoiar nas aulas por computador as famílias mais carenciadas. Temos um terceiro exemplo de uma IPSS do distrito de Braga, que se articulou quase semanalmente com outras IPSS para garantir que nenhuma faria o caminho sozinha e que também acabou por fazer surpresas aos seus colaboradores, que estiveram sempre presentes ao longo desses meses, como almoços diferentes, entre outros. Um outro exemplo desta categoria é desta IPSS de Setúbal, que se articulou com entidades governamentais como a Segurança Social, a Proteção Civil, as autarquias e as forças policiais, e que adaptou o seu espaço, um pavilhão, transformou num hospital de campanha, equipado com camas e outros elementos de apoio, para eventuais situações de contágio nas suas respostas sociais. E disponibilizou este espaço à comunidade através dessa comunicação às entidades. E também disponibilizou um armazém, caso fosse necessário utilizar uma estrutura de base para os profissionais da linha de frente no combate à pandemia. Ainda mais uma das medidas que fez foi conceber o seu plano de contingência e divulgá-lo junto dos seus stakeholders e tendo servido de base para outras IPSS da região para a elaboração dos seus respectivos planos. Da categoria B, destacamos aqui este exemplo de uma IPSS do distrito de Faro, que reduziu as mensalidades das crianças da sua creche durante os 3 meses de confinamento, de forma gradual. Depois um outro exemplo de uma IPSS do distrito de Leiria, em que reforçou o grupo de técnicos que passaram a estar presentes todos os dias da semana e que também criou um jardim interior, isto foi no caso de uma ERPI, criou um jardim interior, construiu, reabilitou um espaço, um pátio que tinha, para providenciar esse espaço para os seus utentes e também para compensar um pouco da falta da falta de contacto com os seus familiares, um pouco criar este momento lúdico de construção de um espaço. Temos também o exemplo desta outra IPSS do distrito de Leiria, que é um centro de atividades ocupacionais, para pessoas com deficiência, que assim que entraram em confinamento começaram imediatamente a articular com as famílias a forma de continuar as suas atividades e a dar apoio aos seus utentes
à distância e criaram, apoiaram muitas famílias para as preparar para passar a ter essas atividades através do Skype e Facebook, e foram realizando atividades todos os dias com pequenos grupos de utentes, e depois foi sendo monitorizada com a família como é que essas atividades estavam a correr e como é que estavam a ser, como é que os utentes estavam a desenvolver em cada caso. E no caso de um utente que não tinha acesso à internet, uma das pessoas da equipa técnica visitou todos os dias, todas as semanas, acompanhou com os exercícios físicos, deixava tarefas, portanto compensando a sua falta de acesso digital. Outros 2 exemplos desta categoria B foram este exemplo de uma IPSS de Braga, que com uma preocupação acrescida com os seus colaboradores ao nível da avaliação dos riscos psicossociais, que começou por fazer um questionário, uma avaliação dos riscos, enviou dicas bissemanais para a prevenção desses mesmos riscos e no fim do desconfinamento voltaram a aplicar o questionário para perceber a evolução. Consideram que os resultados foram positivos e conseguiram manter as equipas sempre motivadas e empenhadas. E este outro caso de uma IPSS do Distrito do Porto, que fez uma distribuição dos materiais escolares em formato de papel no domicílio às crianças e jovens que não tinham acesso a meios tecnológicos. Mais um exemplo de uma preocupação com os colaboradores desta IPSS do Distrito de Faro, que criou uma linha de apoio psicológico específica para os seus colaboradores. E por fim, desta categoria, destacamos também este exemplo de uma IPSS do Distrito de Leiria, que construiu um espaço próprio tipo marquise para que os utentes pudessem continuar a receber as visitas dos seus familiares e amigos sem riscos de contágio. E puderam manter esse contacto, não é? Por fim, temos estes 2 exemplos da categoria C, um exemplo, ambos de 2 IPSS do Distrito do Porto, um primeiro exemplo das equipas de infância que deram apoio às equipas de geriatria em contexto domiciliário. Isto teve muito a ver com esta questão do fecho de algumas respostas, e destacou como essa experiência de partilha de posições foi enriquecedora e criou um enorme espírito de missão e de equipa. E por outro lado também criou a formação online para a equipa, que lhes permitiu esclarecer e adquirir conhecimentos relativos à pandemia para melhor lidar com este contexto. Por fim, então, este exemplo de uma IPSS do Distrito do Porto, que promoveu contactos por videoconferência aos utentes, desenvolveu atividades dos educadores com entrega de materiais didáticos para trabalhar durante a semana. Passamos agora ao quarto objetivo, que era o de identificar as necessidades das IPSS portuguesas para responder àquele momento de combate à pandemia da Covid-19. E começámos por mapear ou por questionar as IPSS quais as principais necessidades para garantir estas respostas aos desafios. Aquela resposta que foi referida em primeiro lugar foi um maior acesso a material de higiene e proteção individual, seguida de um reforço de financiamento por parte do Instituto de Segurança Social e de outras entidades estatais, e, em terceiro lugar, o reforço do pessoal operacional de IPSS. E podemos ver que há aqui uma sintonia também com os desafios que foram identificados anteriormente. De seguida, as necessidades também que foram referidas foram de orientações mais claras do Instituto de Segurança Social em matéria de saúde, um reforço do material técnico, formação e reconversão de pessoal da IPSS, um reforço à utilização de material tecnológico, seguida de um reforço de bens alimentares, vestuário e higiene pessoal. Um reforço do pessoal técnico da IPSS, seguido de um reforço do pessoal voluntário da IPSS, e por fim, estas 2 outras necessidades, uma necessidade de supervisão ou consultoria externas especializadas e também no maior acesso a farmácias para a obtenção de medicamentos. Por fim, a última questão foi colocada às IPSS
foi para elencar que tipos de estratégias ou medidas de política seriam necessárias para o setor. E das respostas que obtemos, 91,5% enquadraram-se em medidas externas, de caráter externo, ou seja, a serem desenvolvidas por entidades que não as próprias IPSS ou que os representem enquanto setor. 7,5% das estratégias ou medidas referidas refletem uma proposta de caráter interno que as IPSS consideram ser da sua responsabilidade implementar. E agora passamos a apresentar os tipos de estratégias ou medidas de políticas externas referidas. Em primeiro lugar, com 35,9% foram referidas estratégias que refletam uma maior necessidade de apoio financeiro para compensar o aumento dos custos com a aquisição dos materiais suplementares de proteção e higienização, mas também para melhor remunerar os trabalhadores, para poder haver uma contratação de mais recursos humanos, ou então para melhorar as condições físicas dos espaços das instituições. 2% das respostas também se referiram ao apoio financeiro às famílias, de forma direta ou indireta, para compensar a perda de rendimentos. 21,8% das respostas referiram uma maior articulação por parte dos serviços públicos de saúde, quer ao nível no reforço da telemedicina, testagem à Covid-19, fornecimento gratuito de EPIs ou apoio na sua aquisição, mas também apoio psicológico aos utentes e trabalhadores e melhoria da comunicação e das orientações de atuação em contexto pandémico. A seguir foram referidas medidas relacionadas com uma maior articulação com o Instituto de Segurança Social e organismos estatais ou administração local, ao nível de uma comunicação mais eficaz, uma transmissão mais assertiva de diretrizes, partilha de boas práticas, um maior acompanhamento técnico, gestionário, logístico e tecnológico. Também foram referidas medidas ao nível da simplificação de processos, fiscalização e flexibilização dos acordos de cooperação em relação aos serviços prestados. 8,5% das respostas foram relacionadas com uma melhoria dos recursos humanos do setor, ao nível de formação e capacitação, envolvendo, em alguns dos casos, parcerias com centros de emprego e associações empresariais, formação de dirigentes e trabalhadores, formações específicas relativas à pandemia e à Covid, bolsas de recursos humanos e a possibilidade da tutela ou da IPSS, do Instituto de Segurança Social, fornecer recursos humanos temporários para suprir necessidades pontuais, repensar também a necessidade de repensar também as orientações dos acordos de cooperação em relação aos recursos humanos. Também foram referidas, de seguida, estratégias ou medidas para uma maior valorização dos profissionais do setor e da sua dedicação, como sejam a revisão das tabelas salariais, equiparação ao setor público, equidade de carreiras, uma maior proteção dos direitos e compensações monetárias a quem trabalhou mais durante a pandemia. Também destacamos aqui, com 5,1% das respostas, o maior reconhecimento e valorização do setor, ao nível do seu papel e da importância para a sociedade e para a economia nacional, e também uma necessidade de clarificar a sua relação com o Estado. Por fim, temos aqui uma reabertura e apoio à conversão de respostas sociais encerradas e também medidas de apoio à digitalização. Ao nível do tipo de estratégias ou medidas de política internas, foram referidas em 37,9% das respostas medidas para maior cooperação e trabalho em rede entre as IPSS, seguidas de repensar e adaptar as respostas sociais que prestavam à nova situação, o reforço de planos de contingência, a articulação com entidades externas e acompanhar as medidas para o setor, governamentais de apoio ao setor, e também, por fim, com 6,9% em execo com a anterior, a formação contínua de técnicos e colaboradores. Passo agora ao meu colega Filipe Pinto. Muito bem, já tenho som. Então, passamos então às nossas considerações finais deste percorrido, este tempo. No fundo, a pandemia afetou profundamente a sociedade portuguesa e particularmente as populações socialmente vulneráveis e com saúde mais frágil, todos sabemos isso, e a verdade é que naquele tempo, à data, num cenário de confusão, de incerteza, as IPSS adaptaram-se e mobilizaram recursos endógenos, exógenos, que se traduziram em respostas flexíveis e criativas
demonstrando capacidade de reação e atuaram com rapidez. Um segundo tópico que nós gostávamos de salientar, enfim, conscientes de que as IPSS têm um papel essencial no país, elas estão distribuídas pelo país e muito próximas, não é? Caracterizadas por isto mesmo, integradas nos territórios, próximas dos seus utentes, das suas famílias, da comunidade envolvente, e isso permitiu-lhes conhecer a realidade a partir de dentro, intervindo desde a primeira hora em vários domínios, desde as questões de resposta às necessidades mais básicas ligadas à segurança alimentar, como também os cuidados de saúde cotidianos, o isolamento e depois todos os desafios que estavam associados à literacia ou à iliteracia digital. Um terceiro tópico, para além do que o seu contributo para a produção da coesão social e territorial, naturalmente também se assumiram como entidades prestadoras de serviços de saúde e, por isso, com um papel importante para a melhoria dos níveis de saúde pública do país. Destacar um quarto ponto, que de facto as IPSS com a academia demonstraram um sentido de missão e um compromisso solidário, assumindo e demonstrando o seu papel fundamental na sociedade portuguesa perante uma crise que se prende, é certo, com questões de saúde, mas que também é social e que mesmo com respostas sociais, com atividade suspensa ou até desafios acrescidos naquelas que permaneceram abertas, atuaram muitas vezes muito para além do que eram os serviços que prestam habitualmente e até com sacrifício organizacional, de modo a melhorar, ou a minorar, aliás, ou suprir as necessidades das populações que servem. E os recursos humanos que as integram, portanto, os seus colaboradores, à semelhança também dos profissionais de saúde, mantiveram-se na linha da frente com dedicação extraordinária, desgaste físico e emocional e até risco de contágio para si e para as suas famílias e, portanto, queríamos muito destacar este tópico tão importante. Do ponto de vista das questões económico-financeiras, a austeridade nos serviços prestados pelas IPSS não pode ser uma opção, no fundo, se quisermos ter uma oportunidade de sustentar uma sociedade digna. E, portanto, esta fragilidade que muitas vezes se reflete em salários baixos, em dificuldades em contratar e reter recursos humanos qualificados, muitas vezes com equipamentos que precisam de se ultrapassar, ficou agravada por esta diminuição das receitas, mas também pelos aumentos dos custos decorrentes da crise pandémica. E, por fim, destacar um último tópico aqui ligado às questões da colaboração e da cooperação, não é? A pandemia provocou, de algum modo, transversalmente na sociedade portuguesa, mas aqui em particular nas IPSS, por um lado, uma colaboração muito forte e muito rica, através da partilha de experiências, do suporte mútuo entre as IPSS, mas depois também na relação com as redes territoriais, com atores-chave dos territórios, como se foram o caso das autarquias, das freguesias, das unidades de saúde local e, além disso, com a restante comunidade, pessoas individuais ou grupos de voluntários que coletivamente procuraram ultrapassar os desafios que se colocavam. Finalmente, destacar aqui algumas recomendações. Desde logo, apontamos em duas secções, umas mais dirigidas ao Estado português, recomendando, por um lado, orientar as suas prioridades das políticas públicas para as questões da equidade e da justiça social, até porque já antevíamos na altura que esta era uma pandemia e uma crise que se ia estender no tempo. Um segundo tópico sobre promover o ajustamento das políticas públicas, isto na construção e na definição de medidas integradas entre o setor social e o da saúde. Uma terceira que diz muito respeito à fase inicial que vivíamos na altura de melhorar a articulação institucional com as IPSS através de orientações que fossem claras, diretrizes assertivas, que de algum modo permitissem as IPSS de alguma maneira reagirem às questões com diretrizes claras. Depois,
dotar, no fundo, os acordos de cooperação de maior flexibilidade, nomeadamente em relação aos recursos humanos, às respostas sociais e às comparticipações do Estado face à impossibilidade de comparticipação dos utentes por redução dos seus rendimentos, e fortalecer a gestão eficiente também de recursos humanos das IPSS, criando melhores condições remuneratórias para a contratação e retenção de pessoas, para a flexibilidade laboral, para a aprendizagem substantiva e também para a supervisão reflexiva. Destacar ainda esta necessidade de se desenvolverem respostas articuladas e centralizadas para ultrapassar as necessidades de recursos humanos face aos problemas de pandemia que se vivia, e aliás todos sabemos que entretanto também foram criadas medidas que dessem resposta a isto, e criar medidas também de financiamento para que as IPSS podiam responder às questões de tesouraria, das questões da aquisição dos equipamentos de proteção individual, para também, de algum modo, poderem fortalecer ou reequipar ou criar espaços mais adequados às dificuldades que se viviam. E, por último, que não poderia deixar de ser, sendo nós até uma universidade, mas julgo que reconhecido por todos, a necessidade de desenvolvermos maior pesquisa sobre o efeito da crise de Covid-19 e sobre o futuro pós-pandémico. As recomendações para o setor das IPSS que gostávamos de sinalizar. O primeiro era a manutenção da imposição de protocolos de segurança. O segundo, esta necessidade de melhorar o acesso dos utentes à tecnologia, quer por via da disponibilização de dispositivos, mas ao mesmo tempo capacitando também os utentes e as próprias IPSS para o uso dos mesmos. Continuar a criação e implementação de iniciativas inovadoras e formas alternativas de resposta, como estas que foram ilustradas há bocado pela minha colega Ana Bragança, que muito bem nos foi apresentando uma série de iniciativas muito criativas, de cuidar da saúde e do bem-estar dos recursos humanos remunerados e voluntários, como por exemplo também foi exemplo desculpem a redundância, de facto poderem prestar apoio individualizado até aos seus colaboradores do ponto de vista da saúde mental, manter a aprendizagem entre pares e esta lógica de partilha e colaboração de práticas entre as IPSS, apoiar a mobilização criativa das comunidades, promovendo por um lado a sua participação, mas também colaborando na organização das mesmas e do movimento associativo e voluntário que vai surgindo. Para o setor, mas diria que quer para a Confederação, para as UDIPs, para as próprias IPSS individualmente, esta preocupação e esta necessidade de robustecer a forma como comunica externamente e, portanto, a capacidade de alavancar a imagem e o conhecimento do setor por parte da opinião pública. E, finalmente, a última recomendação que aqui gostávamos de deixar e que emergiu deste estudo, que é a necessidade e a relevância de apoiar o papel das organizações de nível superior, e por isso estamos naturalmente a falar da CNIS e das uniões distritais, para que no fundo ganhem também cada vez mais capacidade negocial e obviamente capacidade de diálogo com atores como é o setor público, mas também o setor privado lucrativo. E portanto, foi este o nosso percurso. Depois deste tempo longo de exposição, como puderam ver, trilhamos aqui um caminho longo que quisemos aqui partilhar convosco e que agora passamos para uma segunda etapa deste momento da apresentação, em que se calhar pedi ao Filipe para deixarmos partilhar a tela e que neste momento iríamos pedir ao Sr. Adelino Maia, em primeiro lugar, para nos fazer aqui uma reação a estes dados e a este estudo que teve contacto, também ao professor Américo Mendes, e iríamos já lançar o desafio a todas as pessoas que estão a assistir para que usem o bate-papo, não é? E o chat. Usem-no e deixem as vossas perguntas, quer seja para a equipa de investigação, quer seja para o Sr. Adelino Maia ou para o professor Américo Mendes, porque depois teremos um tempo de perguntas e de respostas, mas que, como podem entender, com tanta gente, terá que ser por escrito e nós responderemos, tentando, no fundo, ir ao encontro do máximo de perguntas que possam existir. Sr. Adelino Maia, muito obrigado. A colaboração da CNIS é preciosa, como sempre, e neste estudo em particular, pela capacidade de disseminar e de mobilizar respondentes também foi, e portanto, muito obrigado e passo-lhe então a palavra.
E a minha primeira palavra é de reconhecimento pela importância desta articulação com a Universidade Católica do Porto. Tem sido muito importante esta articulação para as IPS, para a sua qualificação, tem sido de facto muito importante. E eu aqui quero, antes de mais, sublinhar, na pessoa da Sra. Doutora Isabel Braga da Cruz, o reconhecimento à Universidade Católica. E depois uma nota prévia que também queria fazer é que, como é que surgiu este estudo? Dois professores da Universidade Católica do Porto, ATES, da área transversal da economia social, professores Filipe Pinto e Filipe Martins, que têm trabalho com a CNIS, designadamente nos cursos de gestão para dirigentes, decidiram colocar gratuitamente o seu saber ao dispor deste setor como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. E falando da colaboração dos professores Filipe Pinto e Filipe Martins, eu quero também sublinhar a importância da colaboração da doutora Marta Horta e da doutora Ana Bragança, e como sempre do Sr. professor Américo Mendes, que é um rosto muito mais conhecido neste mundo das IPS do que eu, pelo muito que tem dado a este mundo das IPS. Este estudo abrangeu 329 IPS, o que significa um pouco mais que 10% das associadas da CNIS, de todo o país e de diferentes formas jurídicas, como já foi dito, que se disponibilizaram a responder a um inquérito online durante os meses de junho e julho, como já foi referido, pós-confinamento. Os dados obtidos permitiram uma caracterização descritiva desta situação e também perceber as necessidades, os desafios e histórias de superação destas instituições. Gostaria também de sublinhar que os dados obtidos neste estudo estão em linha com a percepção que tínhamos empírica. Eles vieram de uma forma científica e isenta confirmar a nossa percepção. Vou deixar a apresentação detalhada dos dados que já foram feitos pelos autores do estudo e quero sublinhar apenas 7 considerações finais. Como todos sabemos, a pandemia afetou e afeta particularmente as populações socialmente vulneráveis e com saúde mais frágil. É neste universo que as IPS atuam. Deparam-se com desafios diversos, complexos e que exigiram resposta pronta. As IPS demonstraram capacidade de reação e atuaram com rapidez num cenário de grande confusão e incerteza. Adaptaram-se e mobilizaram recursos endógenos e exógenos que se traduziram em respostas flexíveis e criativas. A proximidade que têm com os territórios em que se inserem, com os utentes, com as suas famílias e com a comunidade envolvente, permitiu-lhes um conhecimento a partir de dentro, intervindo desde a primeira hora em vários domínios: os cuidados de saúde cotidianos, o isolamento, a segurança alimentar e os desafios associados, como foi referido, à iliteracia digital. As IPS demonstraram sentido de missão e compromisso solidário. Atuaram muitas vezes para além dos serviços que prestam habitualmente para minorar ou suprir as necessidades das populações. Os seus recursos humanos mantiveram-se na linha da frente com dedicação extraordinária, desgaste físico e emocional, até risco de contágio para si e para as suas famílias. A fragilidade económica ou financeira destas instituições ficou agravada pela diminuição das suas receitas e pelo aumento dos custos decorrentes da crise pandémica. A pandemia fez emergir um novo sentido de colaboração entre IPS, que se manifestou na partilha de boas práticas, como já vimos também, aprendizagem entre pares e suporte mútuo. A cooperação com autarquias foi bastantes vezes visível em muitos territórios e a articulação com as unidades de saúde locais foi essencial. Por vezes difícil, mas essencial. Uma interrogação se o papel das IPS na recuperação e planeamento futuro de emergência e saúde pública será reconhecido, uma vez que não parece ser possível uma estratégia eficaz de saúde pública sem saúde social. A pandemia, e esta era a última consideração que faria,
a pandemia provocou um impulso no sentido de soluções da iniciativa da comunidade e de colaboração com as IPS. E quero sublinhar a importância da apresentação deste estudo, concretamente neste momento. Hoje completa-se um ano da identificação dos 2 primeiros casos Covid e estamos praticamente na véspera da primeira medida adotada, imposta pela DGS, que foi o cancelamento de visitas aos lares. E aqui gostaria de sublinhar, como já foi aliás destacado, a importância destas IPS. Não são suficientemente reconhecidas nos cuidados que prestam. Só um número, neste momento, e falo neste momento, nesta hora, há 27,7% de óbitos em lares. Portugal é o país em que há menos óbitos em lares. Isto é um exemplo só. No Reino Unido são 33,3% de óbitos em lares. No resto da Europa ultrapassa sempre os 40% de óbitos em lares. Isto significa que as nossas IPS que brotam da comunidade são de facto prestadoras de cuidados, são diligentes, têm dirigentes e trabalhadores muito, muito dedicados. Estes números que refiro refletem isso mesmo. E passava a palavra. Boa tarde a todas e a todos. As minhas primeiras palavras são de agradecimento aos autores principais deste trabalho, que já foram aqui referidos, o professor Filipe Martins e o professor Filipe Pinto, e mais a doutora Ana Bragança e a doutora Marta Horta, que colaboraram intensivamente no recolho e na análise dos dados, e também aos outros colegas da área transversal da economia social, que de formas várias também deram o seu contributo, a doutora Sofia Mexia Alves, Vanessa Marques e a Joana Moraes e Castro. Depois também um agradecimento à CNIS. Nós nunca teremos palavras nesta vida para agradecer, enfim, o muito que devemos à CNIS. As instituições não são coisas abstratas, são pessoas, e elas estão aqui. Então, a pessoa do Sr. Padre Lino Maia, a doutora Palmira Macedo, que sei que está aqui a ouvir-nos, pelo menos estou a ver a cara dela, e também a outros colaboradores da CNIS que foram preciosos para que este trabalho pudesse ser levado a bom termo, e nomeadamente as suas 329 associadas, salvo erro, que se deram ao trabalho de responder a este inquérito no meio de muitos inquéritos e muita papelada que lhes foi chegando nos dias em que as respostas, elaboraram estas respostas. Também um agradecimento a vocês todos que estão aqui a participar nesta apresentação, e portanto também hajam também pela vossa presença. Este trabalho é um projeto que foi feito sem dinheiro. Alguns mais maldosos dizem, a Católica é rica, portanto pode dar-se ao luxo de fazer estas coisas. Não, é uma coisa diferente. A Católica procura ser solidária, é disso que se trata aqui. A razão foi porque havia uma situação que nos incomodava muito, e por isso andamos depressa, não tivemos a fazer candidaturas a fundos nenhuns, nem esperar que o dinheiro viesse para arrancar, e essa situação que nos incomodava muito e que foi a motivação principal para arrancar com este trabalho já foi referida pelo Dr. Filipe Martins na sua apresentação inicial. Nós víamos surgir todos os dias nos meios de comunicação social, notícias do género, surto neste lar, naquele outro morreram não sei quantas pessoas, enfim, parecia que as IPSS e nomeadamente os lares de idosos eram assim poços de morte, e portanto era uma imagem muito negativa que estava a passar para a opinião pública destas instituições, quando nós sabíamos que, enfim, com certeza esses casos depois que aconteciam, tinham que acontecer, mas que a realidade não era essa. A realidade eram muitíssimos mais casos onde isso não se estava a passar, e a realidade era deste esforço tremendo e solidário que foi aqui que nós procuramos descrever com este estudo, e portanto era preciso combater essa imagem pública, porque as imagens públicas depois têm muita força
nas políticas públicas, tem muita força na opinião pública, na forma como os cidadãos se mobilizam ou não mobilizam para ajudar o trabalho destas instituições. E foi isso que esteve, foi essa a motivação principal deste estudo. Os resultados já foram aqui apresentados com muito detalhe, eu não ia ocupar o meu tempo a estar aqui a repeti-los, queria só referir 3 pontos. É preciso que o que aconteceu e o que foi descrito neste trabalho e toda a realidade que lhe está subjacente tenha consequências práticas em termos de algumas mudanças estruturais que é preciso que aconteçam na forma como os poderes públicos e a sociedade se relaciona com as IPSS. Enfim, é facilmente reconhecido que as IPSS produzem um bem público que é essencial para todos nós, que é contribuir para a coesão social. E as IPSS, através de quem as representa, enfim, é um interlocutor ouvido, deveria ser mais e devia ser melhor ouvido pelos poderes públicos e pela sociedade nessa sua função de contribuírem para a coesão social. Mas há outros 2 bens públicos que são fundamentais, que as IPSS produzem e que ainda não tiveram consequências em termos de elas serem também interlocutores dos poderes públicos e, e das várias instâncias da sociedade, e que precisam de o ser e que precisam que depois isso se traduza também em consequências práticas em termos de financiamento, de contribuições voluntárias da sociedade civil para o seu trabalho e em termos do seu envolvimento nas medidas que têm que ver com o que eu agora vou referir. Um outro bem público fundamental para o qual as IPSS contribuem e para o qual nós já demos assim algumas pequenas achegas em trabalhos que fizemos para a CNIS, que tem aquele título que alguns conhecem, que estão aqui, que é sobre a importância económica e social das IPSS, é que as IPSS são provavelmente, se não as mais, mas pelo menos das instituições que mais contribuem para reduzir um problema gravíssimo do nosso país, que são as disparidades regionais. As IPSS estão onde ninguém mais está, em termos de, nem sequer o Estado está, em termos de prestação de serviços sociais à população. As IPSS são dos principais atores geradores de emprego naquelas partes do país ditas do interior, onde pouco mais entidades estão. As IPSS contribuem também para captar rendimento para essas regiões e animar as suas economias locais. Ora, eu do que tenho ouvido, e já ando há alguns bons anos nestas coisas do regional e do desenvolvimento regional, nunca vi, posso ter andado muito distraído, ver as IPSS a serem destacadas como um interlocutor fundamental nas políticas de desenvolvimento regional deste país. Fala-se em incentivos para levar empresas para o interior, mais isto e mais aquilo, sobre IPSS, que já lá estão. Não tenho ouvido grande coisa nessa vertente das nossas políticas públicas e é preciso que isto acabe. Agora, mais diretamente ligado à pandemia e este trabalho, para quem ainda não tinha visto isto, tudo o que foi descrito neste trabalho e a realidade que lhe está subjacente demonstrou que as IPSS produzem um outro terceiro bem público fundamental, que é contribuir para a melhoria dos níveis de saúde pública da população. E, portanto, é preciso que as IPSS e quem as represente também sejam um interlocutor privilegiado dos poderes públicos e das várias instâncias da sociedade que tenham a ver com isto, nas políticas da saúde e nos recursos que são afetos a esta área e no desenho das medidas que têm a ver com esta área. E, portanto, é preciso que aconteça aí uma mudança estrutural e que essa mudança social tenha consequências em termos dos recursos que são atribuídos a estas instituições e do papel que lhes deve ser reconhecido na elaboração das medidas que têm a ver com esta área muito importante, que é a área da saúde. Portanto, coesão social, coesão territorial, saúde pública, as IPSS e quem as representa têm que ser mais ouvidas e melhor apoiadas nestes 3 domínios e é preciso que a pandemia traga consequências em termos de mudanças estruturais na forma como o Estado e na forma como a sociedade se relaciona com elas nestes 3 domínios fundamentais para a nossa vida coletiva e para a vida de cada um de nós. E, de novo, muito obrigado a todos pela vossa colaboração. Esqueci-me aqui de uma palavra de agradecimento, desculpem lá, à casa a que pertencemos, à Católica,
na pessoa de quem aqui representa, a professora Isabel Braga da Cruz, o carinho que ela tem dedicado à nossa área de economia social. E aqui também aos serviços de comunicação que foram incansáveis na divulgação deste evento. Muito obrigado a todos e deixo então agora a palavra para o momento de perguntas e de respostas ou de debate, se quiser. Vamos então para este nosso tempo de perguntas e respostas. Há aqui já algumas no bate-papo e, portanto, se entretanto quiserem alimentar com mais alguma, estejam à vontade. Eu irei passar a palavra ao meu colega Filipe Martins, que nos ajudará neste momento. Ok. Obrigado, Filipe. Muito obrigado ao Sr. Patrolino Maia e ao professor Américo Mendes pelos comentários que fizeram. Nós estamos aqui a fazer um esforço de organizar e sintetizar os diferentes comentários que vão surgindo no bate-papo para tornar esta conversa também mais produtiva. Agradecemos a todos e estamos a tentar organizar e agrupar algumas questões. Uma primeira questão que creio que o meu colega Filipe Pinto já foi dando resposta é esta informação de que o estudo estará disponível. Será enviado por e-mail para os participantes na sessão e depois, dentro de muito poucos dias, amanhã ou depois, estará disponível nas páginas da internet da área transversal de Economia Social e da CNIS. Portanto, vai estar a muito breve trecho disponível para todos para consulta. E estamos, naturalmente, também disponíveis para alguma informação adicional que nos queiram colocar ou pedir. Dentro do que pudermos responder, estamos com muito gosto disponíveis. Depois, fazendo aqui uma viagem pelas perguntas, há aqui algumas perguntas que são muito específicas sobre alguns resultados, nomeadamente há alguém que pergunta, gostava de perceber melhor em que moldes foi feito o aumento do apoio domiciliário ou a domiciliação de serviços, que foi uma das respostas à crise, não é? E à pandemia mais evidentes nos nossos resultados. E eu, para isso, passava a palavra à minha colega Ana Bragança, que poderá esclarecer e dar mais alguma informação. Obrigada, Filipe. Sim, bom, esses resultados nós obtivemos a partir de uma resposta, de uma pergunta aberta, não é? De resposta aberta e, portanto, eu vou mais elencar aqui o que é que foi mais referido, dar assim uma ideia geral do que é que foi mais referido, embora não seja taxativo de que todas aquelas respostas tenham sido exatamente desta forma, não é? Mas, de uma forma geral, a ideia com que nós ficámos é que, de facto, o pessoal que fazia, as equipas faziam parte das respostas sociais que foram encerradas ou suspensas devido à pandemia, passaram a dar apoio às equipas que faziam o serviço de apoio domiciliário, ou então, ou seja, reforçaram já um serviço de apoio domiciliário existente, ou então aumentaram também o número de utentes em serviço de apoio domiciliário, não é? Porque, nomeadamente, os utentes que estavam nos centros de dia, nos CAUs e nos centros de convívio. Isto foram aqueles que foram mais referidos nas respostas que nós obtivemos. O tipo de apoio dentro da resposta domiciliação que nós obtivemos mais referido foi ao nível da alimentação e ao nível da higiene pessoal. Mas também foram referidas a alguns apoios ao nível da higiene da casa, da sociabilização, acompanhamento médico, quer direto, quer, por exemplo, articulação com serviços de saúde, por exemplo, ao nível da obtenção de receitas, isto também foi referido. Atenção, eu estou a dizer respostas que foram referidas, não é? Não foram todas.
E também, em menos referidas foram, por exemplo, apoio com aquisição, com compras, apoio com tomas de medicação, isso foi bastante referido também, e o apoio na aquisição de bens essenciais ou de farmácia, portanto, foram também o tipo de serviços que passaram para domicílio. E eu espero ter respondido. Sim, Ana, aproveito e devolvo-te uma outra questão aqui muito particular que surgiu de um participante que fazia referência aqui às atividades de apoio à aprendizagem ao longo da vida e da educação, que também foram também são uma das missões de muitas IPSS portuguesas e foram também um domínio de resposta à crise muito importante em todo o território. Não sei se podes acrescentar alguma informação sobre isto. Sim, nós de facto no estudo, ao nível das perguntas abertas, nós não recebemos, não houve nenhuma indicação, não houve nenhuma resposta que se referisse em particular a este tipo de serviço prestado pelas IPSS. Isto pode, imagino eu, que pode estar ligado também com a amostra, não é? Com o tipo de respostas sociais predominantes da amostra que nós tivemos. Não significa que isso não tenha sido de facto um serviço importante, uma resposta social importante durante este tempo. Não é? Obrigado. Não sei se queres complementar. Não, de qualquer forma, sim, não foi um resultado tão expressivo no nosso estudo. De qualquer forma, tivemos depois, quando pedíamos às IPSS para nos relatarem exemplos de medidas extraordinárias ou solidárias ou criativas que tiveram que adotar, aí sim surgiram algumas respostas que tiveram em conta as necessidades também de apoio educativo e de acesso à educação. Sim. E em que as IPSS foram importantes, não é? Nem que seja pela facilitação do acesso a equipamentos eletrónicos, o apoio às famílias na utilização desses mesmos equipamentos, ou até a fazer chegar às famílias e a crianças e jovens materiais educativos e apoio no estudo. Portanto, aí as IPSS ficaram também, mais uma vez, na linha da frente em muitos territórios, e isso surgiu no nosso estudo como exemplos, não é? Sim, digo isso ao nível da educação, não da educação para adultos, sim, não é? Ou seja, mais jovens, ao nível das jovens. crianças e dos jovens, não ao nível de adultos, não obtivemos isso de uma forma clara, não significa que não estivesse lá de alguma maneira, não é? Exatamente. Depois, temos aqui algumas perguntas ou alguns comentários, muitos são comentários e que têm mais como destinatário, e diria eu, estruturas como a CNIS, não é? Que têm aqui um apoio transversal e uma representação transversal do setor. Há alguém que pergunta, nomeadamente, se tivemos a percepção da capacidade que as IPSS tiveram ou têm para requerer apoios excepcionais nesta resposta à crise, tal como os layoffs, o incentivo extraordinário à retoma da normalização da atividade, o adaptar social mais, o fundo de socorro social, porque diz esta pessoa que as IPSS muitas vezes têm dificuldade em fazer face a ao pesado aspectos burocráticos que estes apoios exigem. E portanto, se calhar dirigia aqui esta questão, por exemplo, ao Sr. Padre Lino Maia, não sei se tem esta percepção e se há também aqui apoio para as IPSS nesta procura de apoios específicos para fazer face à crise, e junto a esta pergunta mais específica, algumas considerações mais globais que vão surgindo, não é, da necessidade realmente de fortalecer este setor, de ter organizações de IPSS que precisam de UDIPs fortes, de CNIS fortes, não é? Precisamos de uma ligação forte também à universidade, e porque estas estruturas de representação e de interlocução mais próximas com os centros de decisão acabam por também dar uma sensação de enquadramento, de apoio e de valorização às IPSS que estão no terreno. E, portanto, se calhar devolvi aqui a palavra ao Sr. Padre Lino Maia para poder comentar estas reflexões.
Eu iria um pouco atrás também para sublinhar que houve aumento de domiciliação, de apoio domiciliário. Também por esta razão, houve pessoas doentes Covid que não eram utentes de apoio domiciliário das instituições, mas que os próprios ou familiares pediram apoio domiciliário extraordinário nestas circunstâncias e as instituições prestaram. Portanto, houve aumento também por essa razão. Em relação aos apoios ao longo deste período, eu sublinharia alguns. O Adaptar Social Mais, em 2 fases, agora vai ser aberta uma outra fase do Adaptar Social Mais, para equipamentos de proteção individual, aquisição de equipamentos de proteção individual. O Mares foi importante em determinadas circunstâncias, porque possibilitou o recrutamento, digamos, extraordinário de trabalhadores, porque houve também trabalhadores afetados pelo Covid e, portanto, que houve baixas nesta prestação de serviço e, portanto, o Mares possibilitou, de facto, o recrutamento de trabalhadores. Depois, uma outra medida que penso que foi importante, o layoff, que se articulou, se adaptou também aqui às IPS, puderam recorrer ao layoff. Penso que também foi importante o manter em determinadas valências as frequências de fevereiro, anterior, portanto, ao início da pandemia. Portanto, ao longo de todo este tempo e previsivelmente até junho próximo, as frequências das valências são as de fevereiro, a não ser que numa ou noutra valência tenha havido aumento de frequência, poderá ter havido um caso ou outro de aumento de frequência, senão são consideradas as frequências de fevereiro. Penso também que foi importante, mas isto já nesta fase, não naquela a que se reporta o estudo. As brigadas de intervenção rápida também foram importantes, mas repito, nesta fase. O Fundo de Socorro Social aqui praticamente não se aplicou, tem estado desativado, digamos assim. Eu penso também que, e agora nesta fase, conto, é por isso que estamos a lutar, com uma atualização significativa dos acordos de cooperação. Porque, como é claro, por tudo aquilo que foi apresentado, há um aumento de custos nas instituições muito significativo. Já havia o estudo que a Universidade Católica tem feito da importância económica e social das IPS, mostra que, de facto, o Estado tem vindo a diminuir significativamente a comparticipação nos custos das instituições e, portanto, tem que reaproximar-se do ideal, que seria pagar no mínimo 50% dos custos das instituições. Está longe disso, está nos 38%. Eu creio que neste ano haverá um incremento para uma progressiva aproximação desses 50%, mas isso ainda estamos a falar do que poderá acontecer e de que ainda não é real. Mas, portanto, as medidas que enunciei penso que foram as mais importantes. O Adaptar Social Mais foi também importante também para a formação, mas também para a aquisição de equipamentos de proteção individual foi importante. Muito obrigado, Sr. Padre. Eu agora talvez apontasse aqui uma pergunta para o meu colega Filipe Pinto, que tem justamente a ver com a relevância até social e política de estudos como este, não é? E temos aqui vários comentários e até perguntas que questionam a quem é que vai chegar este estudo, o que será feito com estes resultados, e vão reforçando aqui a importância de valorizar as IPSS, os teus dirigentes, os teus colaboradores, de dar uma visibilidade positiva e de fazer chegar exatamente estas reflexões e estas conclusões
às esferas de tomada de decisão também política. Há aqui um comentário, por exemplo, que reforça algo que no nosso estudo se tornou evidente, não é? Que, por exemplo, na área da saúde, o foco tem sido o SNS e têm sido negligenciados outros stakeholders da área da saúde, tais como este, não é? Das instituições particulares de solidariedade social. E, portanto, eu, Filipe, passava-te a palavra para uma reflexão, para partilhares também com todos aquilo que desejamos que aconteça a este estudo, não é? E a estas conclusões. Eu, se calhar, vou fazer a maldade de devolver também aqui e pedir ajuda ao professor Américo Mendes e ao Sr. Padelino Maia, não é? De qualquer das maneiras, partilhar o que é que neste momento já está a acontecer, dentro do que é a nossa âmbito, possibilidade e capacidade de trazer isto também para a praça pública, não é? E, portanto, tivemos, felizmente, o apoio bastante grande por parte do Departamento de Comunicação e de Marketing da Universidade Católica, que tem estado aqui a fazer um esforço muito grande para passar este estudo para a opinião pública e, portanto, que faça chegar esta nossa mensagem e a nossa voz, e acho que é a voz também muito partilhada pelas IPSS, para os meios de comunicação social, desde logo a RTP, que em princípio passará amanhã à hora do almoço uma reportagem, que aliás o Padelino Maia também participou, mas depois também os outros meios de comunicação. E, portanto, na medida do que é a nossa escala e a nossa possibilidade e o nosso âmbito, já sentimos que isto é um objetivo conquistado que, de alguma maneira, passar e ser um contrapeso a o que são, às vezes, vozes que vão aparecendo na comunicação social, quase que pegando nos casos, diria, pontuais negativos, e que o nosso procura ter aqui uma mensagem de visibilidade daquilo que foi inovador e rico, sem naturalmente escamotear aquilo que poderão ter sido as dificuldades e ainda algumas fragilidades, mas sem dúvida enaltecer aquilo que tem sido o trabalho extraordinário das IPSS e dos seus colaboradores e ao mesmo das suas necessidades, para que de alguma maneira vejam respondidas por quem de direito aquilo que são os seus apelos. Mas enfim, o professor e o Padelino Maia, se me quiserem dar uma ajuda, também lhes passo, porque realmente é uma questão importante, que é isto do conhecimento do setor e do reconhecimento também, não é, da sua importância. Será que esta pandemia e todo este esforço fará com que olhem para as EPSS de uma maneira diferente? Será que de alguma maneira diferente? Enfim, estou aqui se calhar a entrar em preconceitos sobre o que é a visão atual, não é? Mas será que pelo menos há aqui um conhecimento maior do setor? Não sei se me permite, mas depois gostava que fosse completado pelo professor Américo Mendes, porque é muito mais perito e ágil do que eu, mas eu aqui gostava só de deixar uma nota respondendo à questão que coloca. Este estudo, e aliás os anteriores de importância económica e social das IPS, vêm trazendo ao de cima isto que eu penso que é muito importante. As IPS eram muito vistas, até pela sociedade portuguesa, mas pelo próprio Estado, digamos assim, como instituições de caridade. São também de caridade. Mas, pronto, faziam umas coisas bonitas, iam recebendo umas esmolas do Estado e dos utentes e da caridade pública, e faziam aquilo que, enfim, para que tinham forças, né? Ou boa vontade. Este estudo e os anteriores, eu sublinho este estudo e os anteriores também, vêm trazer ao de cima isto. O Estado é obrigado, é uma das suas competências, é a da proteção social. É uma competência do Estado, é uma obrigação do Estado. Agora, o Estado exerce esta competência, esta obrigação, através das IPS, que são, diria, os seus agentes locais de proximidade, vindos da comunidade, é que vão, diria, protegendo
com múltiplas ações, muitos serviços, com muitos equipamentos, vão protegendo, assumem a proteção social. A proteção social, neste momento, 70 e tal % da proteção social neste país é, de facto, exercida por estas instituições. E, portanto, estes estudos, este em concreto e os outros, vêm trazer ao de cima isto mesmo, não é? Têm de ser vistas como os agentes da proteção social e, portanto, o Estado tem de comparticipar, tem de dar meios para que estas instituições façam o que fazem, e fazem muito bem, e cheguem onde chegam, e se possível até ainda mais longe, mas já estão praticamente em todas as aldeias, como os estudos vêm mostrando, estão onde mais ninguém está, portanto, chegam a todo o mundo, estas instituições, todo o mundo português, e, portanto, este estudo, repito, e os outros, mas este estudo, vem trazer isto ao de cima e tem sido, este vai ser também, para, agora falo no diálogo com o governo, para os compromissos de cooperação e para as atualizações, etc., dão-nos muita força para que, de facto, o Estado cumpra as suas obrigações. E para que, de facto, porque se estas instituições deixam de fazer o que fazem, e se deixarem de fazer, mesmo sem meios fazem muito e muito bem, precisam de meios, se deixarem de fazer o que fazem, então temos muito mais gente a ficar para trás, muito mais gente desprotegida, temos muito mais pobreza, muito mais miséria, muito mais doença. E penso que estes estudos vêm nos ajudar. Mas... Bom, isto o tempo já vai avançado, eu não queria, com a minha intervenção, estar aqui a deixar que fique menos espaço para questões que ainda possam ser colocadas, mas de qualquer forma, como pediram para intervir, eu assim o farei. Eu vou voltar a repetir o que disse na minha intervenção, porque acho que nunca é demais, é preciso que isto vá entrando e se vai entranhando. É assim, as IPSS produzem 3 bens públicos essenciais, sem estar a fazer disto uma aula. Um bem público é algo que, se for produzido, beneficia a sociedade toda e ninguém para beneficiar desse bem ou desse serviço, e neste aqui estamos a falar de serviço, é necessariamente obrigado a pagar para poder ter acesso a esse benefício. Mas, e aqui que bens públicos são esses que eu referi na minha intervenção. Contribuir para uma sociedade socialmente mais coesa. Se alguém tiver a dar o litro por isso, todos ganhamos com isso, todos queremos viver numa sociedade socialmente mais coesa do que numa sociedade onde isso não acontece, e as IPSS contribuem para isso, produzem este bem público, produzem outro bem público que é que contribui para reduzir as disparidades regionais, e agora a pandemia trouxe à mão de cima, para quem ainda não tinha visto isso, também são instituições que prestam serviços de saúde e contribuem, portanto, para a melhoria do nível de saúde pública da população. O primeiro bem público, contribuir para a coesão social, já era reconhecido, enfim, pelos poderes públicos e pela sociedade em geral, e isso tem tido consequências práticas no facto das IPSS e as organizações que as representam serem um interlocutor do Estado nesse domínio, e elas serem também, portanto, objeto de alguns contributos voluntários e donativos da sociedade civil para essa função. Os outros 2 bens públicos, as IPSS ainda não são reconhecidas como sendo contribuidores fundamentais para a sua existência. Ainda não é reconhecida às IPSS o papel importantíssimo que têm para reduzir as disparidades regionais e, portanto, elas devem ser chamadas, ouvidas e apoiadas financeiramente e noutros domínios, quando se trata de reduzir as disparidades regionais no nosso país e, portanto, nas políticas de combate a essas disparidades. E agora, mais concretamente, no caso que aqui nos ocupa, elas devem ser também ouvidas no desenho das medidas e nos financiamentos destinados à área da saúde. E é preciso que isto mude, e leva muito tempo para que um grupo de instituições seja reconhecido como interlocutor a ouvir e a apoiar por parte dos poderes públicos e por parte da sociedade num determinado momento, num determinado domínio, e eu acho que isto na área da saúde
vai ser preciso aqui partir muita pedra, vai ser preciso bater muito neste ceguinho, peço desculpa ao termo, para que as IPSS também sejam ouvidas pelos poderes públicos e sejam apoiadas pelos poderes públicos neste domínio, como prestadoras de um serviço com natureza de bem público essencial, que é este da saúde pública, que pronto, a todos nos toca, e onde o que estas instituições têm feito durante este tempo da pandemia tem mostrado que é muito e que é preciso reconhecer, e isso precisa ser reconhecido e precisa ter consequências práticas, pronto, ao nível do financiamento e ao nível do desenho da implementação das medidas neste domínio. Esperemos que este trabalho ajude nesse sentido. Os comentários vão-se seguindo, mas creio que algumas ideias, surgiram novos comentários sobre as questões dos apoios, mas creio que esta questão já foi desenvolvida e de alguma forma respondida. Há aqui como os comentários se vão seguindo, vão surgindo novas referências à importância dos serviços de apoio domiciliário e à forma como estes tiveram de ser reforçados e muitas vezes não são e não foram durante esta pandemia reconhecidos, e acontecendo inclusivamente em muitos casos, pelo que percebo nestes comentários, equipas de apoio domiciliário que estão a fazer um trabalho essencial e de linha da frente e que infelizmente ainda não foram incluídas, por exemplo, nos planos de vacinação. Portanto, há aqui também um reforçar da centralidade destes serviços, mas também de alguma fragilidade dos mesmos, mas que se mostraram nesta crise pandémica e no confinamento a que ela obrigou como verdadeiros atores centrais na resposta, e que mereciam um reconhecimento eventualmente diferente. Há também aqui algumas referências à necessidade de rever as tabelas salariais e as carreiras, os acordos de cooperação, não é? Aspectos que de facto também surgiram no nosso estudo e que alguns participantes desta sessão vão sublinhando e reforçando. Surge aqui, não sei se acerca deste assunto as minhas colegas quererão acrescentar algum aspecto. Eu só posso reforçar que, de facto, esses aspectos foram identificados, nós conseguimos identificá-los numa série de respostas de algumas IPSS, não é? que referiram uma necessidade de maior reflexão sobre as tabelas salariais dos trabalhadores, uma necessidade de equiparação à tabela da função pública, por exemplo, também foi referida mais nas medidas e estratégias para o setor, e que de facto conseguimos inferir que há um sentimento de que os trabalhadores não têm o reconhecimento e a valorização devida, não é, da parte do Estado. E, portanto, isso foi algo que se confirma, ou que nós tivemos essa confirmação através do estudo também. Na análise dos nossos dados, aliás. Obrigado, Ana. Há também alguém que a partir dos resultados deste estudo reforça uma conclusão que efetivamente é verdade e que acho que esta pandemia nos veio mostrar de forma muito evidente, é que estas crises afetam de forma desigual a população e é aquela que é mais carenciada e vulnerável que é mais afetada por estas crises sociais e de saúde. Há também aqui de novo um reforçar desta ligação às universidades, que aproveito para comentar eu próprio, que de facto também o sentimos do lado de cá, não é? Não é só esta proximidade das organizações sociais às universidades, ela não é só uma vantagem
para as IPSS, é também uma vantagem para as próprias universidades, que têm a oportunidade de constantemente aprofundar o seu conhecimento e ver a tradução e o valor social que o conhecimento gerado nas universidades pode ter. E, portanto, foi também com muita humildade e sentido da oportunidade de aprendizagem que realizamos este estudo e outros que temos vindo a realizar. E por isso esta é mesmo uma ligação virtuosa para todos, esta entre universidades e organizações de economia social. Creio que, de um ponto de vista geral, as questões e os comentários já foram sendo referidos e respondidos. Eventualmente agora passava a palavra aos nossos convidados, ao Sr. Padre Lino Maia e ao Professor Américo Mendes, para, se quiserem deixar uma última palavra, também à Professora Isabel Braga da Cruz, obviamente, deixar aqui uma última palavra de encerramento deste evento e agradecer a vossa presença e apoio para este estudo também. Passava ao Sr. Padre Lino Maia. A minha palavra de encerramento é de gratidão aos doutores Filipes Ayates, ao professor Américo Mendes, à doutora Marta Horta e Ana Bragança, professor Américo Mendes, e muito especialmente à Universidade Católica. Como já foi sublinhado, é muito importante esta articulação com a Universidade Católica. A CNIS também trabalha com outras universidades, mas eu tenho uma gratidão muito especial à Católica. Este estudo é muito importante. Vamos continuar de mãos dadas e quero dizer um obrigado também a todos os participantes tivemos 300 e tal ao longo desta hora e meia, 2 horas. Foi muito participado e vai continuar a ser muito visto isto. É um contributo muito importante e, para mim, de facto, é muito grato. É muito grato. Pronto, esta adesão e queria deixar uma palavra de confiança e de esperança. Este estudo traz ao de cima a mobilização das instituições, dos seus dirigentes, dos seus trabalhadores, e aqui foi dito, chamada a atenção pelo facto de não haver reconhecimento social dos trabalhadores das IPS. É importante que haja, de facto, reconhecimento. Para isso, é evidente que o Estado tem que se chegar à frente, mas queria deixar, de facto, terminar com uma palavra de esperança, de confiança e de gratidão. Nós estamos a sair, os números de Covid vão diminuindo, vão aliviando. Ainda é muito cedo para falar de fim da crise. Provavelmente vamos nos habituar a ouvir falar de Covid durante muito tempo. As IPS não podem baixar a guarda, nós temos que continuar vigilantes, atuantes, mas com a dedicação de todos e com esta colaboração com as universidades, concretamente com a Católica, eu penso que vamos conseguir responder melhor e dando, de facto, abrindo de cada vez mais a janela de esperança. Obrigado. Sr. Américo. Eu na minha intervenção esqueci-me de um ponto e pronto, já que tenho aqui 2 ou 3 minutos, no fim iria utilizá-lo para isso. Além daquilo que eu disse que nos incomodava e que nos motivou para esse estudo, há também uma coisa que nos incomoda desde há muito nestas nossas relações com as IPSS, que às vezes uma certa imagem que anda por aí, as coisas já foram piores, mas ainda continua a existir por aí uma imagem de que as IPSS somos instituições dirigidas por uns velhinhos imobilistas ou que têm muita dificuldade em inovar e em reformar-se e em avançar.
Este estudo mostrou que não é nada disso e não era preciso este estudo para isso. Quem anda neste mundo sabe que as IPSS já há muito têm vindo a fazer um esforço muito grande no sentido de inovar, de se reformar, de se tornarem melhores e de poderem servir melhor as pessoas de quem cuidam, com certeza a velocidades diferentes, e que portanto não devemos embarcar assim em coisas que acontecem no mundo social. De vez em quando aparecem uns aventureiros vindo com umas ideias importadas do estrangeiro que vão mudar o mundo, esquecendo-se que neste mundo já cá andam há muito tempo instituições como estas a tentarem cuidar das pessoas que mais precisam. E estas instituições que já estão, algumas há séculos, outras há menos, mas todas a trabalhar com muita dedicação pelas pessoas de quem cuidam, estas instituições fazem continuamente um esforço para servirem cada vez melhor essas pessoas, vão mudando, com certeza a velocidades diferentes, mas vão mudando, vão inovando, vão se adaptando, e este trabalho procurou também evidenciar isso, e portanto também é esse contributo que nós aqui também queríamos dar, de ajudar a mudar essa percepção errada da opinião pública, de poderes públicos relativamente ao que é a realidade destas instituições. E portanto aqui fica a nossa muita admiração pelo trabalho muito esforçado e muita qualidade que cotidianamente vocês fazem em prol daqueles que na nossa sociedade mais precisam de ajuda, bem-ajam, e da nossa parte até sempre. Obrigado, professor Américo. Professora Isabel, não sei se quer ter uma palavra. Obrigada. E eu posso dar só uma nota final, até porque a hora já vai um bocadinho adiantada. Eu gostaria, foi um prazer enorme estar a assistir a esta sessão, assistir enfim, a partilha destes resultados. Eu tive a oportunidade de ler o estudo, que foi muito interessante. Eu dava só aqui uma nota de agradecimento a todos e uma nota também a todos aqueles que trabalham nas IPSS todos os dias e que realmente esta sessão revelou que há aqui aqui uma participação muito, muito expressiva. O profundo respeito que tenho, eu agora aqui, não só a nível institucional, mas também pessoal, o profundo respeito que tenho por todas estas pessoas que trabalham diariamente, às vezes com condições um bocadinho impossíveis, e aquilo que este estudo evidenciou foi a capacidade de se reinventarem, portanto, uma criatividade enorme, e sem dúvida são, enfim, pessoas superiores, e eu gostaria de dar esta nota de um reconhecimento muito grande. É óbvio que para a ATES e para a CNIS esta relação vai continuar a ser alicerçada, e tenho a certeza que a relação vai continuar. Para a Católica, evidentemente, este tipo de atividades e este tipo de estudos que por vezes nós desenvolvemos também sem ter nenhum tipo de suporte, mas isto faz parte da nossa missão, que não vamos comprometer, obviamente, nunca. Portanto, desejo uma boa noite a todos, continuem com motivação e com energia todo o trabalho muito, muito importante que têm feito em prol da sociedade e desta comunidade, e, enfim, para criarmos aqui um mundo novo, cada vez melhor. O desafio que têm também é aquele que nós temos todos os dias também nas organizações que estamos, enfim, a dar o nosso melhor também. Portanto, fiquem bem, muito obrigada por esta oportunidade e até sempre, e de saúde. Muito obrigado. Agradeço a todos. Filipe Pinto. Abriste, agora fechas, não é, Filipe? Agora sim. Enfim, já não tenho mais nada a dizer. Aliás, quer o Padre Maia, quer o professor Américo Mendes, quer a professora Isabel já terminou, melhor não podia ser. Eu, se calhar, só queria também, com esta voz de esperança e com esta referência à criatividade, também lembrar, antes até de desligarmos, aquilo que é as perdas que foram acontecendo e que nos dizem muito, não é? E, portanto, de alguma maneira também honrar o que é que foi durante um ano difícil para toda a gente,
algumas perdas que aconteceram e, enfim, fazendo jus aqui à nossa matriz também católica, de alguma maneira não podia deixar aqui de partilhar também o que é isso de nos fazermos em comunidade com aqueles que partiram, mas ao mesmo tempo com muita força para este futuro, tal como aqui foi dito, de esperança e de mudança e de resiliência e claramente de iremos conseguir ultrapassar os desafios que com certeza que ainda teremos aqui pela frente. E portanto, olhem, bem-ajam a todos, muito obrigado. Como foi dito, vai ser disponibilizado então o estudo para toda a gente e boa noite.